Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Geres e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um indicador muito conhecido e muito utilizado na análise técnica e também na análise gráfica, tá bom? Como confluência. Quero mostrar aqui para vocês, primeiro, como que funciona o RSI. Eu não vou aqui me atentar muito no conceito técnico, eu quero mais aqui mostrar e revelar para você como de fato utilizar e como entender de uma forma didática o funcionamento desse indicador. Eu já estou com ele aqui na tela, tá, pessoal? Primeiro você precisa observar, tá? Aqui você tem o nome dele. O layout dele é bem simples, são duas regiões, tá? E aqui essa linha vermelha, pessoal, ela é a movimentação do preço. O preço ele trabalha a princípio em duas regiões que já vem pré-programada no indicador. Que elas estão aqui, ó. Opa! Elas estão aqui do meu lado, tá bom? A primeira região é a de 30, que ela serve como uma sobrevenda. Todas as vezes que o preço se aproxima dessa região, significa que está muito barato e a tendência é ele reverter. E todas as vezes que ele chegar aqui em cima, nessa região de 70, significa que ele está muito caro ou sobrecomprado, significa que ele pode também reverter. Tá? Para que você entenda de uma forma bem didática e simples, tá? Como que funciona a sobrecompra e como funciona a sobrevenda do RSI, eu vou aqui simular o indicador aqui em cima, pessoal. Eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo prático. Vamos simular que o preço é como se fosse você. Você está ali no carro, no centro da sua cidade, andando, né? Entrando nas ruas, indo para casa. E aí, em um dos faróis que você parou, pessoal, um cara parou ali, olhou para você e te ofereceu uma garrafinha de água a R$ 2, tá? Te ofereceu uma garrafa de água a R$ 2. Automaticamente você achou barato, estava com sede e comprou não apenas uma garrafa, você comprou umas 4 garrafinhas de água ali para você levar para sua casa, porque o preço a princípio estava atrativo para você. Você pegou 4 garrafinhas de água ali, né? Vamos colocar aqui para eu não esquecer, porque depois eu esqueço, tá? Você pegou 4 garrafinhas de água. Aí, no meio do caminho ali, você foi embora, chegou em casa. Vamos supor que aqui essa região é a sua casa. Na hora que você desceu do carro, pegou aquelas 4 garrafinhas, o seu vizinho estava morrendo de sede, o dia estava calor, ele olhou para você e falou assim, me vende uma água. Aí você olhou para ele e falou assim, não vendo não, cara, eu comprei para me beber. Só que ele insiste e ele fala, se você me vender aí pelo menos uma garrafinha de água, eu compro por R$ 10, tá? A pergunta que eu te faço é: você pagou 2 e agora tem uma pessoa te oferecendo 10. Você vende? Com toda certeza, porque a distância do preço que você pagou para a proposta oferece uma oportunidade muito grande. O preço está muito alto em comparação àquilo que você pagou. Então, o que, que acaba acontecendo? Você vende. É exatamente como o RSI funciona. Pessoal, todas as vezes que ele alcançar a sobrecompra, tá aqui, beleza? E também a sobrevenda, significa mais ou menos isso, que ele tá ou muito caro ou muito barato. Então isso significa que aqueles que compraram barato vão vender na sobrecompra e aqueles que venderam em uma região basicamente de efetuação de lucro, quando observarem uma oportunidade do preço bem barato, também vão comprar. Então vão fazer o preço subir comprando barato ou então vão fazer o preço cair vendendo caro. Entenderam, pessoal? Essa é a primeira análise básica. Então, se a gente for aqui para o mercado, a gente vai encontrar aqui algumas regiões, algumas movimentações. Vamos pegar a partir dessa linha aqui, eu deixei já demarcada para não esquecer. Se você observar aqui, ó, rapidinho, pessoal, ó, olha que interessante. O mercado, ele abriu nessa vela aqui, tá? Vou deixar aqui uma seta. Essa aqui foi a primeira vela do dia aqui, ó, tá? Aqui foi a abertura do mercado. É isso, né? É isso. Tá, essa aqui mesmo. Aqui foi a abertura do mercado. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Aqui foi a abertura do mercado, pessoal. Então, se você for analisar no indicador, olha o que está mostrando aqui para a gente. E na abertura, a sobrecompra, ela já veio. Então, o mercado, ele abriu, só que ele precificou pelo RSI aqui no indicador como uma situação de sobrecompra. É como se ele tivesse muito caro. Automaticamente, olha o que aconteceu. O gráfico começou a cair. Tá? Se a gente for progredindo aqui durante o dia, olha que interessante. Ele vai fazendo a movimentação de alta,
Quando ele encontra uma sobrecompra, automaticamente ele começa a fazer as correções. Ele caiu um pouquinho, aí ele voltou a subir novamente. Aí ele encontra mais uma vez a sobrecompra, olha que interessante. E ele faz a correção de novo, ó. Aí ele faz a correção de novo, tá bom? E basicamente é o dia inteiro trabalhando dessa forma. O preço vai subindo ou caindo, todas as vezes que ele precifica, eu não quero falar aqui que é 100%, mas na maioria das vezes que ele vai precificar, tá, pessoal? Sempre que ele precificar aqui sobrecomprado, ele possivelmente vai fazer correções. Como que você utiliza, a princípio, essa análise? Vamos supor que você vai operar aqui nesse dia. O que que você vai fazer? O cara que opera aí na análise gráfica, ele vai marcar aí os suportes, as suas resistências, correto? Vou marcar aqui algumas regiões, aqui ó, vou marcar aqui uma resistência, aqui a gente tem um suporte, vamos ver se a gente tem mais alguma outra região, aqui a gente tem uma outra resistência aqui, ó, interessante aqui, fechamento do dia anterior, tá bom? Vamos se apegar aqui nessa região aqui, ó, vou deixar só ela porque o preço subiu, para não ficar muito polido. Vamos aqui utilizar, pessoal, essa região aqui, tá? Essa daqui, ó, que ela se tornou muito forte a partir desse dia aqui que ele iniciou. Então vamos pegar aqui para frente, vamos dar um pouco de zoom e olha que interessante. O mercado, ele abriu, tá? Ele abriu, ficou sobrecomprado, tá aqui, corrigiu para baixo, é o que aconteceu, tá bom? Depois ele subiu novamente, deu uma sobrecompra aqui, caiu novamente. Só que teve um momento, pessoal, que o preço ele foi caindo. Na hora que ele chegou aqui nessa região, aqui a gente sabe que é uma resistência, e uma resistência rompida, para quem é da análise gráfica aí, sabe que uma resistência rompida, ela se torna um suporte. Então ela se tornou um suporte. O preço veio bater no suporte, tá? Quando chegou perto do suporte, olha o que aconteceu aqui embaixo. Ele alcançou a sobrevenda. Então, automaticamente, você tem duas confluências em uma só. Você está utilizando agora a sobrevenda, ou seja, está muito barato, e você encontrou um suporte, uma região que vai dificultar a continuidade da movimentação de baixa. E olha o que aconteceu. O preço basicamente bateu na região, tá? E subiu aí 499 pontos, tá? Então, o cara que opera aí com um contrato aí, uma calculadora básica aqui, ó, um contrato vezes 20, 500 pontos, ele poderia ter efetuado aí R$ 100 de lucro, tá? Se ele tivesse segurado até o final dessa operação aí. Pessoal, porém, existe uma segunda forma de você utilizar o seu RSI. Primeiro, você entendeu de forma fácil e simples, sobrecompra está muito caro, tende a ter muita movimentação de venda agora porque está muito caro e fazer o preço cair, está muito barato, sobrevendido, ele tende também a fazer essa reversão por conta do preço que está muito barato, uma oportunidade. Então a maioria dos dealers, dos big players, eles vão comprar para fazer o movimento subir e para efetuarem mais alguns lucros ali. Porém, existe uma segunda forma que a gente utiliza da mesma maneira as regiões aqui, tá, pessoal? A gente vai utilizar aqui, ó, o 30, para cá, o 30 aqui e o 70, tá? Do lado aqui de mim, do meu lado, pessoal. Porém, existe uma segunda forma. Como que é essa forma, pessoal? Essa aqui, para mim, é a melhor maneira de utilizar o RSI como confluência. Olha que interessante. Você vai esperar o preço ou fazer topos renovados, tá? Então, você vai esperar ele renovar topo. Então, aqui você tem uma região de topo e aqui você tem uma região de topo, tá bom? A primeira forma é essa aqui, ó, topo, topo. E a segunda forma também é fundo. Então, você vai analisar dois fundos na mesma região. Grave isso. Você vai sempre procurar dois topos ou dois fundos na mesma região. Eu sei que na análise gráfica o pessoal fala que, poxa, você tem uma resistência, aí no primeiro toque dessa resistência você pode vender, aí você tem um fundo e no primeiro toque desse fundo você pode comprar. Mas calma aí, eu vou te dar uma outra confluência para que você pegue operações e entradas com mais certeza e até mesmo com mais confiança. Não quer dizer que você vai ganhar todas, mas com mais confluência para que você tenha um trade mais assertivo. Preste atenção. Se você analisar esses dois topos aqui, pessoal, deixa eu perguntar para vocês.
Preste muita atenção. Qual desses dois topos está mais alto? Gente, eu queria gravar um vídeo curto, já estou em 10 minutos. Qual desses dois topos está mais alto? O da esquerda ou da direita? Pessoal, simples, né? O da direita. O da direita ele está um pouco, levemente, mas ele está mais alto. Preste bem atenção nisso. Quando você vai para o seu RSI, olha o que o RSI está mostrando. Olha aqui, tá? E olha aqui. Já estou terminando o vídeo. Agora eu vou perguntar de novo. Aqui nas regiões de movimentação do preço pelo RSI, que é essa linha vermelha, tá? Qual desses dois está mais alto? O da esquerda ou da direita? O da esquerda. Só que quando você faz um paralelo com a movimentação do preço, você consegue observar que no preço, que é o mercado, o topo mais alto é o da direita, mas no indicador, o topo mais alto é da esquerda. O que significa isso? O indicador aqui, ele está mostrando para a gente uma divergência. Aqui, a gente está tendo uma perda de interesse, uma perda de força. No gráfico, você está vendo o preço da continuidade da alta, mas o indicador, ele está mostrando para você que o preço está perdendo força. Beleza? Porque ele está renovando topos mais altos, mas ele não tem mais o volume de antes, ele não tem a força de antes. Então, quando a gente identifica essas regiões de topo que o preço está renovando e mesmo assim o indicador está mostrando para a gente aqui embaixo, o indicador está mostrando para a gente que existe uma linha de tendência aqui de baixa, tá? Ó, que ele está mostrando uma linha de tendência de baixa, isso significa que provavelmente o preço vai reverter. Vou mostrar aqui um outro exemplo melhor do que esse. Eu tenho esse fundo e eu tenho esse fundo. Olha lá. Esse fundo aqui e esse aqui estão praticamente equivalentes, correto? Praticamente equivalentes. Porque aqui deixou muito pavio, mas eles estão praticamente equivalentes. Aqui a diferença aqui é de poucos pontos, tá? Mas quando você vai aqui para o RSI, olha o que está acontecendo aqui. Você não tem esse volume do RSI aqui embaixo. Ele está lá em cima. Então, você já tem o que aqui? Uma projeção de alta. Enquanto o preço está equivalente. Então, se a gente for fazer uma análise, eu tenho aqui uma divergência apontando para uma reversão para alta. Eu tenho aqui fundos praticamente juntos, tá? E padrão de reversão, para quem é aí, ó, dos candles, padrão de reversão, estrela cadente, martelo invertido, não sei como que é o nome, não lembro muito bem. E você tem um suporte aqui, uma resistência que foi rompida, que se tornou um suporte. Aqui seria automaticamente uma compra. Imagina você pegar esse trade aí, ó. Quanto que você conseguiria colocar no bolso aí? Mais de 1000 pontos. Tá, pessoal? Então, desculpa aí a quantidade do tempo do vídeo, pessoal. Nossa, eu queria gravar no máximo 5 minutos, mas eu não consigo entregar pela metade. Espero que vocês gostem e agreguem no operacional e na estratégia de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!